uma atrás da outra. Oi, estamos ao vivo, Coletivo em Frente, com a Paula Aparecida, da Mandata Ativista. Vamos ver, o pessoal vai entrando. Bom, antes de apresentar a Paula, eu vou aproveitar esse tempinho enquanto as pessoas vão entrando na live para explicar um pouquinho do Coletivo em Frente. Nós somos um coletivo aqui de Ourinhos, que surgiu desde o começo do ano passado, com a intenção de promover debates, ações aqui em Ourinhos, aqui na cidade, e desse coletivo saiu aí uma pré-candidatura ao cargo de vereadora. Eu sou a porta-voz do grupo, nós somos em 5. Ó. Tem a Andréia dos Santos, a Camila Zaina Drummond, o Danilo dos Santos, a Marisa Barleto e eu. E nós estamos aí construindo essa pré-candidatura. Desde o ano passado, Paula, para você saber, a gente fez reuniões presenciais e numa delas veio a Cláudia Visoni, que ela fez sobre meio ambiente, foi lindo. Foi muito bacana essa roda de conversa. A gente fez num bar aqui em Ourinhos e foi uma galera, e a Cláudia, né, super animada com essas questões, a gente conversou muito. Depois a gente fez algumas rodas de conversa, né? A gente debateu cultura, informação, orçamento e política pública no município. A gente foi nos Dia das Mulheres em março, né? A gente foi em bairros conversar com mulheres, ouvir um pouco os problemas do município, o que nos ajudou a construir nossas bandeiras de luta. Então foi bem interessante. A gente fez semana passada uma postagem sobre as nossas bandeiras de luta. E aí foi dentro dessa construção aí, né? Com as pessoas que foram participando das reuniões e trazendo os temas mais importantes para Ourinhos. E esse ano a gente, devido à pandemia, né, a gente começou a se adequar às lives. E entre as lives, uma delas veio o Jesus, que participou para falar de cultura, Jesus também da Mandata, e outra veio a Raquel, que falou de saúde. Então, a gente é fã de vocês, né? Acho que já percebeu. Ai, adorei, adorei. Então, E só aí, faltava eu mesmo, ainda bem que eu vi. ainda bem que você veio. E essa live que para a gente é muito importante, né? Porque as pessoas nos perguntam muito, mas como que vai funcionar? Como que funciona uma pré-candidatura coletiva? Como que depois um mandato coletivo? Então, para a gente hoje, assim, essa live é importante, interessante para a gente aprender também, porque nós estamos aprendendo com esse processo, né? Antes de falar, eu gostaria de pedir para as pessoas que estão entrando, estão nos ouvindo aí, que nós temos a página no Facebook, temos uma conta no YouTube, todas as lives são disponibilizadas no YouTube. Se inscrevam, compartilhem, curtam, comentem. E temos a página no Instagram, que é enfrente.coletivo. Sigam a gente para receber os conteúdos do Em Frente, para acompanhar, né, esse nosso processo aí de construção coletiva aqui em Ourinhos. E também a gente está com uma campanha de financiamento coletivo, que já tem mais ou menos um mês que a gente iniciou, e a campanha está bem bacana, e quem puder participar, doar, contribuir para que a gente consiga fazer essa campanha coletiva, né? Toda ajuda é muito bem-vinda, a gente agradece. Bom, eu vou apresentar a Paula, e vou, como sempre eu falo, eu sempre faço colinhas nos currículos. A Paula Aparecida, ela é professora da Rede Pública Estadual da Zona Norte de São Paulo e atualmente co-deputada estadual eleita pela Mandata Ativista. É militante nas lutas populares, estudantis e operárias, com prioridade em mulheres e na periferia. Ecossocialista, feminista, vegana e espiritualista. Essa é a Paula. Bem-vinda, Paula. Obrigada por estar aqui com a gente, por participar dessa live. Acho que vão ter bastante perguntas aqui para você. Bora, bora. Primeiro dizer para vocês que é uma honra, né? A Roberta falou que, de certa forma, o nosso movimento, né, a nossa atuação, a nossa mandata serviu de inspiração, e saber que a gente está servindo de inspiração para todos ocuparem o espaço de poder oxigena, né? Porque estar todo dia nesse espaço de poder não é fácil.
E a gente poder lembrar disso, que o que a gente faz todo dia está inspirando para a gente não ser só formiga, da gente ser formigueiro, é bálsamo aí. E ainda mais no interior de São Paulo, a gente sabe como tem algumas elites coronelistas, né? A galera de maneira preconceituosa e xenófoba diz que isso existe no Nordeste, mas a gente sabe o peso político que tem o PSDB no Estado, né? Mais de 25 anos tucanistão, transformando São Paulo num grande tucanistão, e na relação que tem nos interiores, com os pequenos coronéis, com a pequena elite de cada cidade, e como que isso é um amaranhado para corrupção, para clientelismo, para uma relação de compra de votos. Então, eu estou muito feliz que vocês estão nessa construção coletiva, porque é isso, a gente não está sozinho, a gente faz parte desse mesmo rio, desse mesmo flow. Gratidão pelo convite. A gente que agradece. Semana passada, Paula, a gente teve a Jo Cavalcante aqui das Juntas. A gente debateu mulheres na política, e a gente falou muito disso, né? O quanto esses movimentos estão florescendo, estão crescendo, estão se ampliando e dando muitos frutos. E vocês todas, né, são nossas inspirações. Bom, já temos aí alguns participantes, bastante gente já falou boa noite, já tenho, acho que uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou ler. E então eu vou ler a primeira pergunta que o coletivo preparou para a Paula, que a gente gostaria que você falasse, Paula, um pouco como é que foi o movimento da bancada ativista, né? E como é o da mandata ativista. Eu gostaria que você falasse como é que foi essa construção, como é que você chegou nesse processo, enfim. Eu vou até desligar meu microfone, é seu agora. Vou tentar fazer esse rápido, porque é um rolê grande. Então, o movimento bancada ativista em si, eu só fui conhecer o movimento em 2018, né, em fevereiro de 2018, inclusive. Mas esse movimento ele existia desde 2016 como uma resposta à crise política do impeachment, né, do golpe institucional que foi dado em cima do governo Dilma, para pensar em colocar alguns ativistas no poder, né? Então, eles apoiaram 8 candidaturas a vereador. Apoiaram com o quê? Dando estrutura logística de vídeo, de distribuição de material, criando atividades em conjunto, divulgando essas candidaturas um pouco por aí, uma estrutura burocrática mínima para garantir a sobrevivência dessas candidaturas. Quem está aí e não participa do processo eleitoral, saiba você que é uma burocracia enorme. Não é só lá pedir voto para as pessoas, tem várias regrinhas do jogo que se você não seguir, sua candidatura é impugnada e etc e tal. Então, eles deram um pouco dessa estrutura. Dessas candidaturas, a única candidatura eleita como vereadora da cidade de São Paulo foi a Sâmia Bonfim, né, do PSOL, como vereadora lá em 2016, e ficou assim, né, foi uma vitória coletiva também da bancada ativista. Entre 2016 e 2018, surgiu um movimento chamado Ocupa Política, que reunia várias dessas candidaturas, né, diferentes, que ocupavam o espaço do poder com outros corpos, contra a política. Mesmo no PSOL, que é o nosso partido, todos os partidos eles são instituições dessa democracia burguesa que tem uma galera meio encastelada lá há um certo tempo, né? Então a gente tem essa necessidade de renovar mesmo, não de renovar porque o novo é bom. Inclusive o Partido Novo liberal é mega ruim, né? Mega, quer confiscar direitos do povo, dinheiro do povo, né? E etc e tal. Mas para colocar os mais explorados, os mais oprimidos, as mulheres, as pessoas negras e negras, indígenas, LGBTQIA+, né? Colocar as mães de crianças com deficiência, colocar as pessoas que mais precisam dessa estrutura aí na frente, né, dessa política. E esse movimento surgiu. Desse movimento fazia parte também a Marielle Franco, como uma das vereadoras que rompeu, né, essa camada, essa estrutura de poder tão ossificada. A Thalíria também participava, né? Várias outras candidaturas, né? Não candidaturas, na verdade, mas cargos, gente que se elegeu nessa toada de 2016. E esse movimento trocou muita informação entre si, e a partir das experiências de cada lugar, de cada cidade, o pessoal, por exemplo, de BH, criou uma coletividade grande que chamava Muitas,
e que eles não lançaram uma candidatura coletiva, lançaram várias candidaturas com vários números para quê? Para aumentar o coeficiente eleitoral do pessoal em BH, que era muito baixo, para possibilitar a eleição de alguém, né? E aí eles foram vitoriosos também, fizeram uma campanha coletiva com vários números bem interessantes. Então, a partir dessas reflexões e experiências, a galera do movimento Bancada Ativista, que era uma galera muito ligada à renovação política, com base a ONGs, né, a um movimento que nem é típico da esquerda, né, é um pouco mais, assim, classe média, assim, essa galera trouxe, classe média paulistana, né, de Greenpeace, etc e tal, falou, não, então vamos fazer um pouco diferente. Em São Paulo, para a gente garantir colocar um monte de ativista, a gente não vai conseguir fazer o que eles fizeram em BH, que é várias candidaturas chamando voto entre si. A gente precisa garantir um nome na urna com vários candidatos. Essa ideia surgiu do Ocupa Política, foram desenvolvendo essa ideia, e aí, em janeiro de 2018, fevereiro, começaram a implementar. Como que eu descobri esse rolê? Eu venho de uma militância que não conhecia essa galera, né? Eu venho da rede pública, né, professora, conselheira estadual do sindicato da POSP, participei ativamente, meus alunos ocuparam a escola, participei de todas as últimas greves nos últimos 10 anos que eu fui professora, né? Organizei a comunidade, o conselho de escola, tirei diretor da escola, fiz várias coisas no âmbito da educação. E antes disso, eu venho de uma família militante. A minha avó, Dona Diva, que faleceu agora dia 13 de maio, ela era uma liderança popular aqui na Brasilândia, que é um bairro periférico da cidade de São Paulo. Ela organizava a galera na época da ditadura, tinha uma relação muito profunda com a Erundina, ela vinha aqui na casa dela. Então, eu nasci desse lugar. Como é que eu fui ver essa galera que era mais wow, hipster, cheia de ideias? Eu fui num evento que chamava Virada Política, eu queria ver mais o que estava sendo feito e pensado mais por essa galera da classe média, né? E eu cheguei lá e o pessoal gostou de algumas coisas que eu falei, de umas intervenções que eu fiz, e me chamou para esse evento no ano seguinte conhecer esse projeto. Quando eu cheguei, eu tive duas reações completamente opostas. A minha primeira reação foi sentir meu coração esquentar. Enquanto eu ouvia a proposta deles, a gente vai juntar um monte de ativista com um número na urna, a gente vai conseguir dividir um mandato, entendeu? E vai ser muito mais dinâmico, vai direto no problema, porque tá ligado com a população, com as bases. Aí eu falei, nossa, meu coração esquentou. Ai, que gostoso, eu quero, sabe? Mas a minha cabeça ficou assim, quê? Eles estão doidos. Um monte de gente que não se conhece, que nunca se viu, eu não conheço essa galera, vou fazer política, vou entrar no mandato com uma galera que eu não conheço, então foi uma crise mesmo existencial minha, profunda, e eu falei assim, eu vou ver o que é isso, porque como meu coração esquentou, eu vou ver. E aí eu fiquei chegando perto, falei, oi, tudo bem? Vocês vão ter uma reunião? Vamos? Então eu vou colar na reunião de vocês. Aí eu colei, fiquei só escutando, mas eu não queria ser qual candidata, não queria participar, não queria nada. Eu queria só estar ali perto vendo o que estava acontecendo. E aí eu participei da reunião, ouvi, tal, fiquei quieta. E uma das pessoas que estava nessa coordenação do movimento Bancada Ativista era o pessoal, inclusive, o Gabs, né? E ele foi do gabinete da Sâmia Bonfim, ele tem uma experiência mesmo no partido, e ele me reconheceu, principalmente pelas coisas que eu falei. Ele foi me stalkear no Facebook, aí ele olhou, saímos da reunião, fomos para um bar, né? Infelizmente as pessoas fazem isso, é normal, a gente faz política aí depois da reunião. E aí ele veio me fazer um convite, ele demorou umas 4 horas para me convencer a ser uma das candidatas dessa mandata. E aí eu falei, beleza, vamos entrar, mas eu quero, eu fui, acho que a terceira, acho que a Anne, depois a Raquel, a terceira a aceitar, mas a gente vai ter que trazer pessoa indígena, mais pessoas pretas, entendeu? Pessoa trans. Então, e aí a gente conseguiu até mudar isso, né? E trazer mais essa cara que a mandata ativista tem. Então, foi esse processo da criação da nossa estrutura coletiva. Por que a gente tem duas marcas, né? Por que existem duas marcas, bancada ativista e mandata ativista? Porque a bancada tem a sua estratégia própria de tentar modelos de inovação política para colocar ativistas dentro do parlamento.
A gente é um mandato de deputado estadual. Então, é importante a gente ter a nossa própria experiência enquanto co-deputadas dividindo o parlamento. Não é a mesma experiência política. A da bancada é colocar as ativistas, né? A nossa é como criar um espaço de democracia dentro de uma estrutura de poder patriarcal, controladora, né? Que transforma o deputado num deus e que ele faz o que ele quer a hora que ele quer. Então, são experiências diferentes, ambas são fundamentais, mas o objetivo de cada uma é diferente em si. Eu consegui responder? Conseguiu, sim. E enquanto você falava aqui, eu estava olhando os comentários, veio um Paulitia que dá Raquel Marques para você. Ai, eu amo você, Raquel! A Raquel ela falou, te amo, a minha Raquel é assim, ela co-deputada. fala os negócios pra mim, eu falo os negócios pra ela, e a gente se gosta, e a gente se briga. A Raquel é tipo música de Lenda Leonardo. Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Boa! Ó, já colocaram aqui que foi muito bem respondido. Realmente a gente queria entender bem como é que é esse processo, e aí, assim, você falou de esquentar seu coração. E aí a próxima pergunta era justamente essa, né? O que te impulsionou a estar no mandato coletivo, assim? Como é que foi essa escolha? E seria bacana se você pudesse explicar pra gente, assim, como que foi a escolha. Você já falou, foram conversando com os 9 e tal, mas como é que vocês chegaram à conclusão, assim, ó, vai ser a Mônica, a porta-voz do grupo, e a gente vai fazer essa pré-candidatura, que depois vira candidatura, e que acabou virando mandata? Se você puder falar um pouquinho mais, a gente fica feliz. Eu tomei a decisão, na verdade, do ponto de vista pessoal, é porque eu venho de uma militância, não digo ativismo, porque eu fui conhecer esse termo, na verdade, aceitar esse termo nessa experiência da mandata ativista, porque eu sou historicamente militante, né? A minha avó ensinou eu a fazer política, né? Fazer boca de urna, inclusive quando eu tinha 7, 8 anos, eu fazia boca de urna pro PT, né? Eu ia nas reuniões de movimento popular com ela, sabe? Então, era outra história. Inclusive, eu fui filiada, a minha avó me filiou internamente ao PT com 12 anos de idade, porque eu queria votar nas prévias, né? Eu era uma criança que só queria fazer política, não queria fazer mais nada. Era a estranha, né? A pessoa estranha da sala, de todos os rolês. Então, eu passei por vários partidos, participei da construção no início do PSOL, depois fui para outra organização política, fui do PSTU, saí do PT com 14 anos, então uma história muito grande, apesar de eu não ser tão... Eu falo assim, nossa, há muito tempo eu faço política, Jesus. Mas eu tinha acabado de sair da direção de uma organização política, eu fui do Comitê Central do MRT, que é uma organização que impulsiona o Esquerda Diário, que é um jornal online que talvez vocês conheçam, e eu saí da organização porque eu via que ela não cabia às coisas que eu queria ser, né? Vegana, espiritualista, ela eu não conseguia encontrar esse espaço naquele lugar, tanto ideológico quanto na prática militante, né? E aí eu estava nessa dúvida, eu vou continuar com o meu trabalho aqui de base, quem foi organizado sabe, quando você fica anos numa organização política, você sai, você fica um pouco perdido, né? Aí eu comecei a organizar o meu trabalho na minha escola, a gente chegou a tirar o diretor da escola, organizou a comunidade, tomou mesmo a estrutura, foram várias experiências interessantes que foram acontecendo, e eu comecei a testar e falar, preciso reconhecer o campo para ver se tem alguma coisa que eu possa me aproximar, se tem alguma experiência radical diferente. Sabe quando você termina com um ex e você fala assim, agora eu quero ver como é que tá, né? Aí o rolê na praça, eu quero ver quais são as opções. Foi um pouco esse rolê, entendeu? Só para falar na linguagem comum aí. Fui ver as opções, né, na vida. E aí eu esbarrei com literalmente disso. Só para contar como é interessante, eu tinha acabado de vir de um retiro espiritual de 21 dias. E esse retiro é um pouco radical. Vou explicar para vocês, mas não fiquem com medo. Você fica 7 dias sem beber água e sem comer, 7 dias bebendo suco e mais 7, desse nível. Eu fui lá testar tudo, limpar tudo, maravilhoso, mas depois eu conto um dia se vocês quiserem saber como funciona esse retiro. E aí eu saí assim, vibrando luz, vibrando amor, conectando com tudo, parecia um anjinho, e eu caí
uma semana depois, na reunião da movimento Bancada Ativista. E aí eu falei, bora. Eu acho que essa limpeza me deu coragem, que muitas vezes a gente fica apegadas às formas antigas de fazer política. E por que eu disse que eu sou velha nesse rolê? Porque essas formas vão segurando a gente, né? A gente vai se apegando a essas estruturas e eu não consigo sair daqui, eu não posso fazer diferente. E eu acho que esse retiro espiritual acabou me ajudando a arriscar. Então eu arrisquei, né? Foi um pouco por aí, falando, a gente está lascado, teve golpe institucional, as organizações políticas estão muito burocratizadas, mesmo dentro de vários partidos de esquerda, é muito difícil você arrumar espaço mesmo, é muita negociação. Eu quero experimentar, usar essa estrutura para o meu povo. Vamos testar. E foi nesse sentido que eu entrei. Eu entrei chamada para cumprir o papel na educação. Como eu sou conselheira estadual da POESP, organizava um setor bem forte da oposição à burocracia sindical petista dentro do sindicato, né, na luta mesmo concreta, aí a galera falou, vem para educação que você vai ser um ganho. Aí eu falei assim, opa, tem mais uma pauta que eu preciso trazer. A galera, mais uma pauta. Qual? Pauta animal. Hã? Eu falei, eu sou vegana. Ai, mas isso é uma pauta? Achei que era coisa de comer. Eu falei, não, está falando da exploração dos animais não humanos, do especismo, assim como tem racismo, machismo, LGBTQI-fobia. Tudo isso é estrutural, nossa relação de opressão, de justificar a opressão, a exploração e a violência ao animal não humano, porque a gente é humano. Então temos que discutir essa paradinha. Ah, tá bom. Você quer mesmo? Eu quero. E aí eu enfiei essa segunda pauta. Quando eu cheguei no processo, a galera estava numa vibe assim, vamos construir essa candidatura fugindo o máximo possível da perspectiva homem, branco, cis, hétero, rico, fugindo. Foi essa a ideia. Mas aí eu já cheguei na vibe, não é só fugir não vai rolar. Então, no final, acho até engraçado, porque eu digo que a gente teve cota para um homem branco e ele é hétero. Não, ele é hétero, não, desculpa. Um homem branco hétero, ele é pobre. Não tem homem branco rico ou classe média na nossa co-candidatura, assim. A gente e foi, não que não poderia ter, tudo bem, mas a gente estava fugindo mesmo e conseguimos. E aí eu acabei me propondo a questão de ter uma representação indígena, foi diretamente responsabilidade minha, fui atrás da coordenação estadual dos povos indígenas, fiquei no pé deles, eles conseguiram trazer a Shirley Pancará, e a gente discutiu, né, de trazer mais pessoas, especialmente pessoas negras. Aí veio a Mônica, veio a Érica, veio Jesus, né, que já estava um pouco pensado nesse lugar, né? E como é que foi a escolha do nome na urna? Eu tinha uma pessoa desde o início, essa pessoa é a Mônica, e foi sempre a pessoa que eu achei que deveria ser nome na urna. E aí eu coloquei uma questão para a gente escolher esse nome, como a gente não se conhecia, porque é meio absurdo, a gente confiou muito nesse processo. Porque eu não conhecia nenhuma das co-deputadas antes, nunca tinha visto a cara da pessoa, nem sabia o que fazer da vida. Então, eu pensei numa solução, num negócio que chama sociocracia. Para quem não conhece, é um modo de gerir espaços de uma maneira auto-organizada e democrática, um método, né? Tem várias ecovilas que funcionam de método sociocrático e a gente escolheu fazer a eleição de nome na urna no método sociocrático. Como é que é o método sociocrático? Você garante que todo mundo fale o mínimo possível pela positiva, primeiro. Eu vou dar um resumo porque é um pouco mais complexo, mas todo mundo fale pela positiva o que quer. E por último, quando você tiver uma maioria qualificada, sei lá, 60%, 70%, 80%, você abre para objeções. O que é uma objeção? Não é uma coisa que você não pode lidar, que você não está curtindo. E tem uma frase na sociocracia que é bom o suficiente por agora, seguro o suficiente para tentar, né? Para ter menos debate, para a gente chegar num consentimento. Então não é o ideal, mas eu aceito. Então a objeção é não dá para trabalhar com isso. E a gente fez esse sistema de rodadas, né? E qual foi o argumento político que acabou convencendo as outras pessoas a mudar de voto? No início, tinham pessoas querendo a Raquel, me querendo e querendo a Mônica, né? Eu já tinha pactuado na minha cabeça que eu queria a Mônica, falei para ela, ficou até assustada. A gente fez uma imersão, todo mundo dormiu junto, né? Não assim na mesma cama, mas na mesma casa, para conseguir chegar nesse lugar. E aí, o argumento que eu coloquei na época é o argumento da Marielle, né?
Enquanto a gente estava numas nossas primeiras reuniões, a gente estava junto conversando sobre o mandato quando a gente recebeu a notícia que a Marielle tinha morrido. E a gente não recebeu pela imprensa necessariamente, a gente recebeu por esse elo do Ocupa Política, que era essa movimentação que a gente estava fazendo parte. E aí foi um choque para todo mundo ficou em pânico, e eu lembrei isso, eu falei assim, eles levaram uma mulher negra de nós, assassinaram ela, pelo que ela expressa, pela política que ela faz, pelo que ela representa, pelo corpo que ela é, por tudo. E eu acho que se a gente quer honrar a história, né, e se vingar positivamente do assassinato da Marielle, a gente vai ter que colocar uma mulher negra nesse lugar. E para mim, a mulher negra que agora, aqui nessa coletividade, se encaixa nesse lugar é a Mônica. E aí a galera foi se convencendo, rolou choro, foi muito bonito, assim, de conexão com isso, e a gente escolheu a Mônica. Foi assim. Estou falando demais, gente. Jesus. Não, tá ótimo te escutar, imagina. A gente está com 22 pessoas agora, Paulo, te ouvindo. E é muito bom conhecer essa história, muito interessante. Eu já sabia, porque eu já tinha conversado, eu fui na Lesp ano passado umas 3 vezes, conversar com algumas pessoas. A Marisa, que é do coletivo, o ano passado participou de um curso, que foi até, eu acho que a Cláudia Visoni que organizou, que foi lá para setembro, se eu não me engano. Então faz tempo que a gente está assim, ouvindo as histórias, participando de curso, fazendo. A gente está se preparando muito para essa pré-candidatura, desde o ano passado, né? Que a gente vem pensando em estratégia, né? E essa da sociocracia eu já tinha ouvido, mas eu não conhecia, né? Você falou o nome, explicou melhor, assim, interessantíssimo, né? Esse processo. É um processo realmente de construção coletiva, conjunta, em que vocês se uniram, né, por um ideal comum, que é democracia, principalmente, né? E para lançar essa candidatura que hoje é uma mandata muito interessante, muito brava, muito potente, muito lutadora, enfim. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas tem uma pergunta da Adriana Medeiros, que está aqui participando com a gente, que eu acho que seria interessante perguntar agora. Então, eu vou perguntar primeiro. Porque ela perguntou assim, ó, como uma candidatura coletiva é registrada? Há alguma diferença documental na candidatura individual? Aí eu acho interessante, antes da gente passar para a próxima parte, que já seria de mandato mesmo. Então, não existe uma outra maneira de se candidatar que não seja um CPF eleitoral, né? Então, uma candidatura coletiva, ainda hoje no Brasil, ela é registrada da mesma maneira que uma candidatura regular. O que a gente está fazendo enquanto mandata, e as juntas também, é abrindo espaço e possibilidade de jurisprudência, né? O movimento bancário ativista, inclusive, já foi convocado e já fez uma fala para o STF, debatendo e mostrando essa possibilidade, essa questão, essa importância da gente mudar a legislação brasileira para acolher as candidaturas coletivas, mas isso ainda não existe. O que existe é um pacto político público, né, de divisão de estrutura de poder entre essas pessoas que ali estão. E aí, na prática, durante o mandato, as candidaturas podem escolher um nível de enfrentamento com o sistema para hackear os processos, né, e colocar e legitimar as co-vereadoras, no caso vocês, nesse lugar de divisão dessa estrutura. Então, isso é importante pensar também, né, porque a gente coletivamente cria toda uma jurisprudência e a gente vai dar um marco do que pode acontecer politicamente no país no futuro. A gente sempre tem feito esse debate aqui, né? Que ainda não, a lei ainda não reconhece, mas está se caminhando para que haja esse reconhecimento, né? E a lei só se transforma a partir da prática, né? A lei, ela não é assim, ela não existe a partir do ideal, ela vai avançando a partir das necessidades que surgem, né, da vida. E a gente está criando essa necessidade. Vocês eleitos aí e todas as demais candidaturas coletivas, elas criam essa necessidade de criar uma legislação que caiba a esses processos. Isso é muito interessante, né? Realmente é algo que é novo, mas não tão novo, porque existem experiências fora do Brasil, dentro do Brasil, mas que ainda a gente tem que considerar novo, né? Muita gente ainda não conhece, então
Inclusive, a importância dessa live é essa, né? Divulgar ainda mais o que é um mandato coletivo. O Maurício Barbosa, ele não é uma pergunta, pelo que eu entendi, mas é um comentário muito interessante aqui. Ouvir a Paula falar que o coração esquentou é mais ou menos o que passei a sentir há 10 dias observando a vontade do coletivo em frente. Estava esperando essa eleição apenas para xingar candidatos dos mesmos. Que bom que, Ourinhos, agora podemos nos posicionar com quem se posiciona priorizando ouvir as pessoas. Obrigada, Maurício. É um grande apoiador, o Maurício. E a gente conheceu ele recentemente. O Renan Bonito escreveu: gratidão pelo papo, o pessoal tá falando demais não, Paula, aprendendo muito contigo, vamos que vamos. E a Adriana agradeceu a sua resposta, falou que foi muito esclarecedora, porque ela fez a pergunta da legislação. E aí eu passo para a próxima pergunta, que já é sobre o mandato, né? Eu gostaria que você explicasse como funciona o mandato, como que vocês fazem para debater as pautas, para discutir, apresentar projeto de lei, para, assim, agora é seu de novo, vou desligar meu microfone. Meu Deus, vamos lá! Monólogos da Paula! Então, a primeira decisão que a gente tomou sobre isso foi de um pouco direcionar alguns temas, direcionar os co-deputados como especialistas em algum tema. Que naqueles temas específicos, quem tinha a última palavra, né, era aquele ou aquela co-deputada, né? Então, por exemplo, educação, é comigo, né? Meio ambiente, com a Cláudia. Questão animal, comigo também. Questão de cultura, aí fica com o Jesus. Questão de periferia relacionada ao genocídio da juventude fica um pouco mais com o Fernando. Questão trans, LGBTQIA+, com a Érica. Então, é um pouco esse lugar, assim, que a gente pactuou dos co-deputados responsáveis, especialmente por pautas específicas, acompanhar o desenvolvimento dessas pautas na ESP, os projetos de lei dos demais co-deputados, né, pensar em como obstruir, em o que fazer, etc e tal, tanto na casa quanto fora dela, né. Muitas vezes o nosso papel não é só fazer lei, né, inclusive porque, assim, o que determina na prática a transformação da vida das pessoas é a política do executivo, né? Então, é importantíssimo esse papel de investigação. E eu fiz um pouco disso ano passado, né? A gente investigou os gastos do PSDB nas escolas, a gente conseguiu até uma vitória no judiciário, a gente meteu um processo no Dória, ele e o Rosselli, o secretário de Educação, tem que devolver a grana, né? Inclusive para o Estado da palhaçada que eles fizeram. Palhaçada não, coitado dos palhaços, né? De pintar as escolas da cor do PSDB e ainda obrigar as associações de pais e mestres a comprar tinta das marcas específicas que tinham feito campanha política e patrocinado o Dória para a candidatura dele. Então, assim, né? Esse papel também é importante. Primeira divisão. Segunda, que quando são temas correlatos, a gente senta e conversa sobre o assunto, né? Senta e faz o debate, senta e conversa. Por exemplo, meio ambiente, tá com a Cláudia, mas a questão animal também entra aí. A questão indígena também entra aí. A questão da água que a Mônica traz também entra aí. Então, a gente tenta buscar esse marco em comum quando tem alguma coisa que sai um pouco dessa esfera da especialização. Além disso, a gente organizou um time central, né, advogado, porque existe os assessores, né, essa coisa da assessoria. A Mônica, então, ocupa a cadeira, né, de nome na urna, de porta-voz no plenário, e aí a gente colocou todas as demais co-deputadas como assessoras, oficialmente, para elas poderem entrar no prédio, poderem usar a estrutura, receberem o salário como assessoras. E cada co-deputado, incluindo a Mônica, tem direito a mais uma pessoa para assessorar pessoalmente, assessorar na sua pauta, na sua política. Além disso, a gente tem um time central, advogado, editor de vídeo, design, né? Essa estrutura mínima de trabalho para ancorar todo o processo. Assim que a gente funciona, né? A Mônica, ela tem essa função de estar ligada às atividades do plenário, às negociações com os deputados, etc., mas as demais co-deputadas também fazem isso. Também negociam com os deputados, também, né, vão
vão organizar o nosso fluxo do processo. E a Mônica, por exemplo, na causa animal, a gente fez parte de uma CPI de venda de animais. Então, o que acontecia? Na hora de pegar o microfone lá, não sei o quê, eu não podia sentar. E aí, ou a gente passava um vídeo de eu falando, ou eu sentava ali, eu ficava do lado dela, tipo, fala isso, fala aquilo outro, fala não sei o quê, fala não sei o que lá. Aí acabava a sessão, vinham os deputados negociar, aí eu ia junto e eles perguntavam um negócio para ela, ela falava, e aí? Aí eu falava o rolê, entendeu? E aí eles ficavam mega confusos, porque, tipo, a pauta é minha, João, eu que tô dando a ordem aqui. Presta atenção, olha para mim. E aí eles ficavam confusos, né, com esse processo e tudo mais. A Cláudia, a mesma coisa na Comissão de Meio Ambiente. Ela fica lá, ó, é isso aqui, Mônica, aquilo, não sei o que lá. Então, é um pouco essa nossa prática, né? De se construir assim. A gente também divide a verba, né, parlamentar entre todas com a mesma quantidade, né, da parte da verba. A gente constrói entre nós um caixa em conjunto para coisas específicas que a Lesp não paga. Por exemplo, a gente tinha que pagar um ônibus para ajudar a Shirley a ir lá com a galera indígena lá em Brasília. Né? Não é uma coisa que a Lesp custeia. Então, cada um tira um pouco do seu, tem um caixinha específico. Na verdade, a Mônica tira diretamente, porque o salário dela é o mais alto, né? E aí fica lá naquele caixinha para as codeputadas todas usarem na medida das necessidades do pacto coletivo, né? Falando assim, ó, precisa da grana para isso, precisa da grana para aquilo. A gente construiu essa estrutura. Deixa eu ver o que mais. É um pouco por aí. Uma dica que eu posso dar para vocês, você vai perguntar os desafios, né? Mas uma dica específica na organização do time central é pensar mesmo assim numa estrutura. A estrutura básica é comunicação e advogado. Advogado é pesquisa, não só para entrar com processo. Eu vou entrar com 500 processos? Não, querido. Esse advogado vai ser importante para você, porque qual é o seu papel como legislador? Né, esse poder. Esse poder é você tentar colocar aquilo que o povo precisa, enfiar, hackear o sistema, né? E aí, quem entende dessa linguagem do juridiquês, né? Quem consegue ver qual é a peça legislativa, qual que é a peça jurídica importante para conseguir o seu objetivo? O advogado. É importante também ter um advogado, não só que é militante, mas ter um advogado que entenda que o papel dele ou dela é de transformar o seu desejo numa peça jurídica ou legislativa, porque eu já tive muita experiência com o movimento de advogado querer dizer o que você tem que fazer. Então, é importante essa escolha. Pode parecer um detalhe, pode determinar a velocidade de vocês, né? Se vocês vão conseguir implementar os sonhos de vocês, né? É um pouco por aí. A estrutura é muito diferente, né, Paula? Porque a gente está numa cidade de 110 mil habitantes e a Câmara aqui tem 15 cadeiras para cargo de vereador, vereadora, e só cada um tem direito a um assessor. Então, assim, é numa perspectiva muito diferente, né? E é isso que a gente está trabalhando entre a gente, como a gente vai se entender se a gente, né, vier ocupar esse espaço, como que seria um mandato coletivo dentro de uma Câmara com menos recurso, numa cidade menor. Mas, assim, essa experiência, o que você traz da questão das pautas é o que a gente mais está trabalhando nesse momento, assim, quais são as nossas pautas individuais, quais são as do grupo, a gente construiu as bandeiras de lutas baseado nisso, e a gente sempre fala, mas não só, porque no cotidiano é que vão aparecer as demandas do município. Então, independente de ter bandeira de luta ou pauta individual, se tiver uma questão urgente, importante, a gente tem que estar ali preparado para debater, para propor. Deixa eu dar uma dica, então, para vocês, por conta da estrutura pequena. Uma coisa, porque assim, pode parecer que a gente tem muita estrutura, a gente tem, só que a gente tem muita pauta. Sim, também. É outra dimensão, né? Então, acaba que, assim, por exemplo, são mundos diferentes. O mundo indígena é um, o mundo LGBTQIA+, é outro, o mundo da cultura de periferia é um, o mundo da galera do meio ambiente é outro, o mundo do movimento animal, o mundo dos professores. Então, são mundos diferentes. Então, como é que a gente tenta fazer? A gente tenta criar estruturas de socializar o nosso poder, não só entre nós, a nossa caneta, entre essa galera, essas coletividades. O que vocês querem que a gente faça? E aí fala assim, ó, para fazer isso precisa de ajuda.
por exemplo, a gente tem pouca advogada. Aí tem um advogado da causa animal, por exemplo, a gente tem duas, né? Agora a gente vai ter mais, a gente está crescendo a equipe, reorganizando tudo. E aí a gente tinha que entrar com um mandado de segurança contra um projeto que foi aprovado, liberação da caça, inclusive no estado de São Paulo, assim, um absurdo. E aí as nossas advogadas não têm experiência na causa animal, porque tem isso também, tem temas específicos. Aí esse advogado animalista, a partir dessa maneira como a gente faz política, de socializar a nossa caneta, falou, mano, a gente precisa entrar com um mandado. Eu vou dar orientação, porque eu conheço do tema, ligou para nossa advogada, falou o que era para fazer. Ela perguntou, criou a peça, aí ele já olhou a peça e falou assim, ó, tem coisa para complementar. Amei o termo socializar a caneta. Porque nessas reuniões, principalmente as presenciais, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas que apareceram, ou de reencontrar pessoas que a gente já conhecia, aí as pessoas que têm meio ambiente, a causa animal e tal, é isso que a gente sentiu, as pessoas estão a fim de debater, de apoiar, então elas mandam, não dá para fazer uma live sobre isso, não dá para fazer sobre aquilo, né, a gente disponibilizou as redes sociais, a gente recebe bastante mensagem, porque já são essas pessoas que estão com esse interesse que possivelmente ajudariam, porque a gente fala que, para além da gente almejar, desejar um mandato coletivo, a gente quer que ele seja para ouvir, para escutar as pessoas, né? Para além dos 5 que estão. Não é questão que são só nós 5, a gente quer escutar as demandas que são urgentes na cidade, né? Muito interessante. Obrigada, Paula. Antes de eu falar dos desafios, eu acho que tem uma pergunta da Camila que eu acho que fala muito de desafio. A Camila perguntou o seguinte: como a legislação não reconhece, né, os demais membros do coletivo, né, no caso, qual garantia eles possuem de que o escolhido, acho que ela quis dizer, não, o porta-voz aqui, a pessoa, não vai passar a legislar por conta própria? Eu acho que, né, a exercer o mandato por conta própria e abandonar a ideia da coletividade. Eu acho que você falou aí da questão da confiança, isso aí é fundamental, né? Mas se você quiser falar mais sobre... Não, tem um elemento da confiança, só que assim, o nosso processo é diferente do de vocês. A gente não se conhecia em março de 2018, a gente não se conhecia. A gente escolheu a Mônica em abril de 2018. Eu tinha visto a Mônica uma vez e meia. Então, tem esse rolê da confiança não em base ao histórico, que é diferente do processo de vocês estão juntos, refletindo tudo isso há um certo tempo, mas da confiança quase que espiritual no processo do coração quentinho, igual o amigo falou, né? E também no histórico desses ativistas, buscar saber com quem é que você está, né? O que a pessoa construiu, o que ela fez na vida dela, da onde ela veio, nas outras articulações, nos outros movimentos que ela fez parte, qual o legado que essa pessoa deixou. Porque a história serve para isso, né? Para a gente pensar o passado para entender o presente, né? Isso não é só nos fatos históricos, mas isso é nas pessoas também, né? E aí, a partir disso, eu acho que esse é um elemento importante, mas o outro também é o pacto público. O pacto público sobre isso. Isso tem que estar público, né? Esse é o mandato coletivo, essa é a nossa estrutura, é assim que a gente vai funcionar. Quanto mais esse processo for público, menos é possível para o nome na urna, né, para a pessoa porta-voz, roubar essa estrutura. Porque, na verdade, não é um compromisso comigo. A Mônica não fez um compromisso comigo. Ela não fez um compromisso só com a Shirley, com a Érica, ela fez um compromisso com os 150 mil pessoas que elegeram a gente. Então, se ela romper esse compromisso com essas 150 mil pessoas que elegeram a gente, ela enterra a carreira política dela, o histórico, o legado dela, como uma pessoa que... Então, aí você fala assim, mas o que isso importa? Depende do partido, depende do histórico, depende do legado, depende do relacionamento. Por isso que é importante entender também, porque tem muita candidatura coletiva. De qual partido essa candidatura coletiva faz parte? Qual que é o histórico dessa estrutura de poder com os movimentos sociais, com as pessoas, né? Do que ela depende. Então, tudo isso tem que pesar na discussão. Mas por isso que porque, assim, eu gosto dessa ideia da gente confiar nas pessoas,
e da gente tá com gente que é moralmente da hora. Só que essa discussão moralista de dizer eu sou bom, então eu posso ocupar o espaço de poder que eu nunca vou me corromper, é a base estrutural da corrupção do maior partido que a classe trabalhadora brasileira já construiu, que é o PT, e que foi enterrado. Com várias denúncias de corrupção, com desarticulação, com relação com ruralista, com o próprio partido do Bolsonaro, quando o Bolsonaro era base aliada do próprio governo Lula. Então, você pensar que você tem que criar mecanismos de controle social dos políticos é uma tarefa fundamental. Porque aí não é uma questão se é bom ou ruim, a discussão não é moral, a discussão é material. Você tem que criar uma estrutura de controle público. Então, se a Roberta querer dar um golpe na galera, ela é isso. Ela tem que pagar o preço político coletivo em relação a isso, né? E não tem como fugir dessa questão. E a gente segue para a última pergunta, Paula, que é a dos desafios, né? Quais são os maiores desafios estar nesse mandato? E assim, para a gente já. Bom, não sei se vai vir mais perguntas, né? De repente vem, mas se não vier, aí se você já quiser deixar uma dica, um recado, sim, aí você já aproveita esse espaço. Vamos lá. Os maiores desafios, gente, eu posso começar com o meu maior desafio. O meu maior desafio é aceitar, estar e ocupar essa estrutura de poder. Porque quando você vem lá de baixo, quando você está bem na resistência, né, no enfrentamento, estar nessa estrutura em si é o principal desafio. Por quê? Porque a existência determina a consciência. A gente pode achar que a gente é muito bom e muito honesto, mas uma estrutura que está toda hora tentando te corromper, né, te dá poder e te dá privilégio, te dá as duas coisas. É um negócio complicado. Então você ao mesmo tempo, você quer muito estar naquele espaço e você não quer porque você tem medo daquele espaço. É uma coisa pessoal que me pega muito, né? E que é um processo de eu tomar conta mesmo, sentar na minha codeputância e assumir esse lugar, né? E ao mesmo tempo, por que essa minha crise ela é importante? A crise ela expressa uma necessidade, né? Todo incômodo. A necessidade de ocupar esse espaço do poder em conexão direta com a população, não como pai dos pobres ou mãe dos pobres ou política que sempre ajuda as pessoas, que muito na esquerda também existe isso, mas como uma pessoa que, de novo, socializa a caneta, empodera as outras para terem autonomia para construir os seus processos de luta. Não lá e resolver o problema dos outros pelos outros, mas ajudar a resolver esses problemas coletivamente. Esse é um perigo desse lugar de poder. O perigo de você, por entrar na máquina, ser mais um parafuso, né? Uma ruelinha da máquina. Esse é o principal desafio. É uma burocratização extrema. É todo tipo de tentativa de corrupção. E não é corrupção, porque eles não vão oferecer nada de milhões para o pessoal. Não vão, porque eles sabem que não é por aí. Mas é tráfico de influência, resolve um negócio para mim que eu não resolvo um negócio para você, você tem poder, você quer tal coisa, as pessoas pedindo coisas de você que, né, você não pode dar, então, ou querendo ter esse tipo de relacionamento com você, né? Então, acho que isso é um importante desafio político e estratégico. A gente quer fazer a revolução, uma transformação histórica na humanidade, porque a humanidade está falindo. Não vai mais existir planeta, a gente está em processo de extinção. E extinção não só da terra, da mãe natureza, dos animais não humanos, mas da nossa alma, a quantidade de gente deprimida, destruída. Para que serve essa vida? A gente está discutindo isso. Então, a gente tem que ter esse compromisso com essa missão estratégica, senão a gente entra no sistema e vira o sistema, sem querer, sem perceber, sem nem notar. O segundo desafio é que o fato de você não querer ser o sistema significa que é trabalhoso. Como assim trabalhoso? Se você entra numa máquina, você entra numa estrutura e você segue o funcionamento da estrutura, é fácil. Você gasta menos energia, né? Porque você vai com a corrente. Quando você entra numa estrutura para fazer diferente, você gasta muita energia para criar processos novos, maneiras diferentes de fazer as coisas. Então, esse é um enorme desafio.
Porque isso cansa também. Porque a gente não está falando só assim, você ir lá e enfrentar aquela política precarização de morte, de genocídio do povo que aquele político corrupto está levando. É você também pensar criar outra forma de funcionar para trazer mais gente, ocupar e hackear aquele espaço de poder. Então é um duplo trabalho, né? Que tem que prestar atenção, que os processos são importantes. E o terceiro desafio é o cansaço. É o cansaço. É a síndrome de burnout, sabe? Aquela coisa de você, tipo, tem tanto problema, tem tanto BO, e aí você vira uma imã de BO, de problema. Todas as coisas que você não achava que sabia que acontecia, as pessoas começam a te procurar e falando, não, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. As pessoas acham que você é síndico do prédio. E te tratam como síndico do prédio. Então, como é que você vai ter um relacionamento político com essas pessoas para elas entenderem que você não é síndico do prédio? Isso aí é um trampo, e aí autocuidado, cuidado coletivo, né? Criar experiências coletivas de cuidado, de entender como é que você tá, o que está acontecendo com você. Não virar máquina também é isso, porque política, para essa galera, tempo é dinheiro. Quem cair, a gente substitui as pessoas. Então, outro desafio também é essa coisa da coletividade, de cuidar, porque agora estão em campanha, a adrenalina tá alta, é difícil campanha, eu sei, eu já fiz, é pesado, mas tem adrenalina, o foco no objetivo, da vitória, né, maratona, beleza, mas e a hora que só vier BO? Que cai projeto de lei, ataque na cabeça, desapropriação, um monte de coisa, corrupção, tem que criar um processo que garanta que todo mundo esteja bem, seja reconhecida a sua humanidade, que vocês não se deixem levar por esse turbilhão, emoção que é a política, né? Que nós estamos vendo aí. É isso. Ajudou vocês? Ajudou muito. E como? A Marisa, que é inclusive do coletivo, colocou aqui, ótima fala. A Nilza Guerreiro colocou muito oportuno discorrer dessa forma sobre os tais desafios. Parabéns, Paula, que são pessoas que estão acompanhando as nossas lives, que estão com a gente, a maioria que está comentando aqui, né, já conhece o nosso trabalho nessa pré-campanha, né, pré-candidatura. Enfim, Paula, não sei o que dizer, porque você trouxe tanta coisa, tantos elementos. Eu anotei várias, várias coisas chaves para lembrar depois de rever a live. Aprendi muito hoje, acho que a gente, com a Mandata Ativista, a gente já vem aprendendo, junto com as juntas, com a gabinetona, enfim, a gente fez contato com outros mandatos coletivos aí também. E hoje foi especialmente de aprendizado, porque a gente conseguiu compartilhar através de uma live, né? Porque dos males o menor, né? A história da gente conseguir chegar em mais pessoas, né? A live chega em muito mais pessoas, inclusive da região, de outras cidades. As rodas de conversa, para a gente era fundamental porque a gente tinha o tete a tete ali, né? A roda de conversa tem uma outra perspectiva. Mas a live ela chega, né? E tem essa possibilidade das pessoas poderem se colocar, perguntar, enfim. E só tenho a agradecer, o coletivo agradece por você ter aceitado, por ter tido essa fala tão potente com a gente aprendeu muito, tenho certeza que meus colegas estão super felizes também com tanto aprendizado, e estamos na luta, estamos juntos aí, Paula, obrigada. Que bom, agradeço vocês, e é isso, gente, ganha esse rolê, toma esse lugar, e depois me chama pra balada. Só quero ir na balada, me chama pra balada. Mas qualquer ajuda que vocês precisarem, aqui até o processo eleitoral, estamos junto, porque é uma campanha de vocês, mas é uma campanha nossa, né? É uma campanha nossa. E por último, eu vou dar um recadinho para vocês. Tá. Está em discussão agora na LESP o PL 529, que é um projeto do Dória que visa extinguir e privatizar 10 empresas públicas, demitir 6 mil trabalhadores e também confiscar o dinheiro dos fundos de pesquisa do Estado de São Paulo, inclusive fundo que hoje está pesquisando a Covid-19. E está uma confusão. Então, se vocês puderem acompanhar também isso politicamente, não sei, provavelmente na cidade tem gente muito interessada. Tem. E se a galera que é da pauta animal, da pauta do meio ambiente, eu estou especialmente concentrada na questão da privatização e extinção da Fundação Parque Zoológico. O que isso vai significar, só para resumir para vocês? A Fundação Parque Zoológico hoje ela infelizmente expõe os animais, é uma coisa que quem é vegano é contra, eu também, né? Cuida desses animais que não podem voltar para a natureza,
também cuida dos animais que são vítimas silvestres de abandono, as tartarugas, araras, né, etc. e tal, e também de animais vindos de tráfico, entreposto da Polícia Federal para cuidar dos animais que foram 100, 150 pássaros que foram engaiolados e presos, encontrados pela Polícia Federal, e também está cuidando agora dos animais que são vítimas dos incêndios, que não está só rolando no Mato Grosso e no Pantanal, vocês mesmos estão percebendo que está rolando pelo interior de São Paulo, e eu vou fazer uma audiência pública, dia 25, sexta-feira, às 6 horas, pela primeira vez na história, e pelo menos no Brasil, a gente vai unir trabalhadores da Fundação Parque Zoológico e ativistas da causa animal para buscar um lugar comum e não deixar privatizar, coisificar os animais, mercantilizar e extinguir a Fundação Parque Zoológico. Então, quem quiser aí, tamo junto. Tá, a gente vai disponibilizar essa informação, é dia 25, né? Depois eu vou pegar nas suas redes sociais, para a gente colocar nas nossas. Importantíssima essa luta. Já colocaram aqui o Maurício, diga não ao PL 529, ele já tinha colocado isso no grupo, e a gente já tá de olho nisso também. Fundamental, e ainda bem que tem vocês que estão na luta lá e estão representando a gente. Valeu mesmo a bandata ativista, e a você hoje especialmente, Paula. Beijos mil e ganha beijo. Pode deixar. Um abraço.